Nós vamos hoje falar sobre Davi e Golias. Você já ouviu falar de Davi e Golias, né? Quem já ouviu? O gigante. Quem aqui você tem um gigante na sua vida? Se você não tem, é porque você já se enterrou. Porque todo dia tem luta, tem ou não tem? Quem tem uma luta aqui? Agora você entendeu o que é o gigante que eu estou falando. Todos nós temos uma luta que parece ser o quê? Um gigante diante de nós. E você derruba aquele, levanta o quê? Levanta outro. E tem momentos que o gigante parece ser o quê? Invencível. Parece que não tem jeito. Olha o que diz aqui, vamos lá. Davi e Golias. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome dele era o quê? Fala à vontade, fala com vontade. De Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Isso, traduzindo em metros, seria 2 metros e 92 centímetros. Quase 3 metros de altura. E diz assim: e os israelitas, olha só, se puseram em ordem, em fileira contra fileira. Aliás, eu pulei, né? Volta aí, pera aí. Ele tinha 2 metros e 90 de altura. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse: para que saíres ordenar batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós o quê? Fala forte, gente. Um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, vos seremos por quê? Porém, se eu ferir e vencer, então a nós sereis por servos e nos servireis. Lembra que eu falei antes? O vencido fica escravo do vencedor. E disse mais o filisteu: hoje eu desafio as tropas de Israel, dai-me um homem para que pelejemos. E os israelitas, versículo 21, e filisteus se puseram em ordem de fileira. Olha para mim aqui, preste atenção para mim te explicar o contexto. O povo de Israel de um lado, o gigante do outro, e durante 40 dias, quantos dias? Fala forte, gente. 40 dias, aquele gigante vinha, se colocava ali e dizia: olha, eu desafio o exército de Israel, envia um homem para lutar comigo. E todo o exército o quê? E fugia. Não é verdade. Ninguém tinha coragem de enfrentar o Golias. E o tempo passando, e a afronta ali, todo dia, ele envergonhando o povo, afrontando o povo. Há quanto tempo que esse problema vem te afrontando? Que essa dívida te afronta, que esse agiota te ameaça? Quanto tempo? E você tremendo os cambitos. Há quanto tempo? Bom dia, gente. 40 dias se passaram, até que o pai de Davi chama Davi e fala assim: vai lá levar comida para os teus irmãos que estão na guerra. E quando Davi foi, Davi chegou lá, viu o exército enfileirado de um lado, os filisteus do outro, e aquele Golias desafiando. Olha só, diz assim: e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com os irmãos, o que aconteceu? Eis que vinha subindo do exército filisteu um homem guerreiro, cujo nome era o quê? O filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras. E Davi, fala forte, olha para mim. Davi viu o gigante e o quê? E ouviu as mesmas palavras que o exército de Israel tinha ouvido. Só que o exército inteiro, ninguém tinha coragem de enfrentar o Golias. Quando Davi ouviu, olha só a reação de quem é da fé.
A reação de quem crê que Deus é contigo, que Deus é com ela. Diz assim, ó: e Davi ouviu, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, faziam o que, gente? E temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vocês viram aquele homem que subiu? Não é assim? Os medrosos sempre são assim. Eles tentam disseminar o quê? O medo. Rapaz, você viu? Ih, a coisa está feia. Você viu a crise? Você viu aquilo lá? Você viu que o fulano faliu? Que o outro fechou as portas? O outro quebrou? Você viu? Quem é da fé não seguia pelo que os olhos veem. Quem é da fé seguia pela palavra de Deus. E você vai ver esse exemplo aqui. Olha o que ele continua dizendo. E diziam uns aos outros: pois subiu para afrontar Israel. Olha só, o exército achava que a afronta era quem? Era contra quem? Fala forte, gente. O exército, a visão do exército é que a afronta daquele gigante era contra Israel. Continua. E há de ser que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão ao homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar Israel? Amém? Não. O que ele fala aí? Para afrontar o que, gente? Enquanto o exército via com os olhos físicos a afronta contra Israel, Davi olhava o seguinte: essa afronta é contra Deus. Nós somos o povo de Deus. Quem aqui você é de Deus? Desse jeito aí, pelo amor de Deus, um desânimo. Quem é de Deus aqui? Quem é esse agiota para te afrontar? Quem é essa dívida para se levantar contra você? Se você é de Deus, quem é esse problema diante de você? Quem é essa crise, essa miséria que entrou na tua vida? Quem é esse problema diante de você? Quando você olha com a visão de Deus, o teu problema se torna uma formiga. Mas quando você olha com os olhos naturais, a formiga vira um elefante diante de você. Porque quando você olha com os olhos naturais, você só olha o problema. Era o que o exército estava olhando, só o Golias. Davi estava olhando para Deus. Ele disse: ele está afrontando é o Deus vivo. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? E diz assim, ó, vamos lá. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que ferir e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E disse Davi a Saul, leia bem alto: olha para mim, gente. Sabe o que é um garoto? Davi era jovem. Ele aconselhando o rei: ô rei, para de desanimar o povo, não desfaleça o coração do povo, deixa que eu vou lá lutar com ele. É mole. Você está desanimando o povo, você está deixando o povo com medo, rei. Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante, deixa que eu vou lá resolver o problema. É forte, não é? Ei, gente, poxa, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, meu amigo, não tem, ninguém segura ela, porque dentro dela é um poder que é sobrenatural, que não é um poder dessa terra. Vem de onde? Vem do alto. E diz assim: porém Saul disse: amém, graças a Deus tem um homem para lutar contra o Golias. Que ele disse: contra esse filisteu não poderás ir a peleja, pois tu és ainda moço e ele já é um homem de guerra desde a mocidade. Não, Davi, você não tem condição não. Você está vendo?
Quando alguém se posiciona com coragem para mudar de vida, para desafiar o seu gigante, para enfrentar suas lutas, às vezes, até de pessoas que estão acima de você, vem o quê? Palavra negativa, palavra de dúvida, de medo, para roubar sua coragem, para roubar sua fé. Às vezes o seu pai diz assim: o quê? Olha lá, você vai abrir um comércio agora? Olha como que está esse país. Não, pelo amor de Deus, você vai largar o certo pelo quê? Você vai sair desse emprego, você ganha bem. Tentando botar dúvida em Davi, o único que se dispôs a lutar, e ainda o rei estava tentando desanimar ele. Por isso que Davi disse: não desfaleça o coração de ninguém não, deixa que eu vou lutar. E diz assim, vamos lá, versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía até ele, o feria e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, eu lançava-lhe mão da sua barba, o feria e o quê? E o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será também com esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto ele afrontou o quê? Fala com vontade. Quem aqui você é filho do Deus vivo? Então quem é esse problema diante de você? Não, mas não adianta falar da boca para fora. O que está dentro de você? Como que você se enxerga diante desse problema? Igual os homens do exército, que tinha nome de guerreiro. Tem gente aqui que tem nome de cristão, mas se comporta igual um cristal. Qualquer coisinha lá se quebra. É ou não é? Tem gente que até se o pastor pega, fala duro, fala mais forte, a pessoa já o quê? É toda melindrosa. Você acha que vai vencer na vida desse jeito? Dudu, Vivi, Dodô. Duvido. Ninguém vence. Pessoal, o mundo aí fora não é moleza não, não é mingau com açúcar não, está entendendo? Você sabe disso. Ninguém vai passar a mão na tua cabeça, ninguém vai te ajudar. Então para de buscar moleza, aprenda a ser forte. Não é você pedir para Deus te livrar do problema, é você pedir para Deus te fazer mais forte do que esse problema. Quem está entendendo? E olha que forte, rapaz. Poxa vida, Davi. Por isso que Davi, mesmo quando caiu, Deus o quê? Levantou. Ele errou, mas não ficou no erro, não ficou prostrado. Tem gente aqui que você pode ter errado na vida. É igual outro dia eu atendi uma pessoa, e a pessoa falando para mim assim: pastor, eu estou meio depressivo, porque eu perdi milhões aí numa negociação errada que eu fiz, uma pessoa que eu ajudei me passou a perna, e agora, sabe, eu saí da miséria, não tinha nada, eu conquistei, cheguei num padrão muito alto, e agora eu perdi. Eu falei: graças a Deus, rapaz, então agora você está melhor do que na primeira vez. Ele me olhou assim. Eu disse: claro, na primeira vez você tinha o quê? Não tinha nada. Eu disse: você tinha a experiência que você tem hoje? Não. Você tinha o conhecimento que você tem hoje? Não. Você sabia negociar como você sabia hoje? Não. Então hoje você está mais fácil de vencer do que da primeira vez que você venceu. Só que tem gente que quando olha para o que deu errado, ela só olha para quê? Para a perda. Ela não olha para o que ela pode aprender com aquilo. Tem uma frase que diz assim, a derrota é uma oportunidade de você começar, só que agora de uma forma melhor e mais eficaz. Mas a pessoa que se deixa levar pela emoção, pelo sentimento, ela se afunda na derrota. Está entendendo? Cair, perder, sofrer um prejuízo, qualquer um pode sofrer. Agora ficar rolando na lama aí é a escolha da pessoa, é ou não é? Quando você anda na rua, você tropeça e cai, você fica chorando olhando para a pedra? Mas tem gente que faz isso na vida, fica chorando e olhando para o que perdeu. Isso não é racional. E ele diz assim, vamos lá. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do quê?
ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o que? E o Senhor seja contigo. Olha o que aconteceu aqui. Agora no versículo 44, quando foi o encontro dos dois, diz assim: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu vou dar tua carne para as aves do céu e para as bestas do campo. Olha só como o diabo trabalha com o quê? Palavras, ameaça, medo, dúvida. Davi ficou calado, né? Quando vem um pensamento de dúvida, de medo, você não tem que se calar, você tem que rebater. Resistir o diabo? Mas se você se cala, quem se cala, consente. E ele diz assim, ó: Davi porém disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e com escudo, porém eu venho contra ti em nome de quem? O Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo, fica de pé e leia. Hoje mesmo o quê? O Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, e darei hoje as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá o que, gente? Que há Deus em Israel. O gigante tentou intimidar Davi. Davi disse o quê? Imagina, Davizinho contra um gigante. Parece um pincher contra um pitbull, né? Mas quem foi que venceu? A Bíblia diz que a pedra encravou na testa do gigante. E Davi não só se conformou em matar, ele foi lá e fez o quê? O problema você não pode deixar mais ou menos resolvido. Tem gente que dá pagou o juro do agiota esse mês, aí paga outro, outro mês ela vai ter que fazer o quê? Tudo de novo. E vai sair quando? É escravo. Ao invés de mirar peraí, eu vou arrancar a cabeça disso aqui. Não é? Está entendendo, né? Eu vou resolver esse problema. Eu vou deixar esses aqui para outro mês, mas eu vou me livrar desse aqui. Pum, matei era 3, agora só vai ficar 2. Está entendendo? Depois dos 2 eu miro no qual? Qual que mais me perturba? Pum, mato outro. É arrancar a cabeça do problema, não adianta ficar administrando. Mas tem gente que na pressão, ela é uma pessoa que ela cede muita pressão. E você acha que nesse mundo aí não tem pressão? Igual outro dia eu dei um conselho aqui, a pessoa fez do jeito que eu falei, para ir lá e falar com a Jota: presta atenção, para de me perturbar, quando eu tiver dinheiro eu vou te pagar, eu não estou negando. Eu vou te matar, então pode matar. Aí que você não vai receber nada. Aí não foi nem o homem que fez isso, ele deve estar aí me escutando, foi a mulher dele. Porque ele disse: ele não vai atender. A mulher: daqui que eu atendo. Tem mulher, meu amigo, que se o cara der mole, ela atropela ele. E o que aconteceu? Ela falou com o cara e falou: tem um negócio, você vai ter que me emprestar tantos reais ainda a mais, porque eu vou arrumar meu carro, porque é do carro que eu vou tirar dinheiro para te pagar. O cara: tá bom, pega aqui. Estava ameaçando de matar. Mas quando vê que você cede à pressão, é igual o diabo, aí que monta o quê? Aí que monta cavalo. A fé não se intimida. Quando o gigante falou, Davi não recuou. Davi foi para cima: o quê? Você está dizendo que vai arrancar minha cabeça? Eu é que vou arrancar a tua. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Diga amém, gente. Fala forte, diga: a terra, fraco demais, vai saber que há um Deus na minha vida. Você crê nisso?